Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Literatura. Eu sou a Domingas Monte e venho falar-vos de um escritor, João Tala. O livro é Rosas e Muyungo. Venha comigo. Antes mesmo de falar-vos deste livro, Rosas e Muyungo, quero ler-vos aqui um pouco da biografia do escritor. João Tala nasceu em Malange a 19 de dezembro de 1959. É médico de profissão e iniciou a sua atividade literária na província do Ambo, tendo sido membro cofundador da Brigada Jovem de Literatura. No seu primeiro livro de poesia, que saiu a público apenas em 1997, João Tala revela uma auspiciosa contribuição para a renovação e diversidade do discurso poético angolano, que caracterizou a geração da novíssima poesia angolana. Na opinião de José Luís Mendonça, João Tala é uma vocação poética a irromper no universo das letras angolanas com soberania inerente aos grandes criadores. João Tala é também membro da União dos Escritores Angolanos e tem publicado os seguintes livros: A Forma dos Desejos, Poesia, Prêmio Primeiro Livro da União dos Escritores Angolanos, 1997, O Gasto da Semente, Poesia, Menção Honrosa do Prêmio Literário Sagrada Esperança, INALDE, no ano de 2000, A Forma dos Desejos 2, Poesia, pela editora Chá de Caxinde, 2003, Lugar Assim, Poesia, pela União dos Escritores Angolanos, no ano de 2004. Os Dias e os Tumultos, Contos, Grande Prêmio de Ficção, União dos Escritores Angolanos, 2004. A Vitória é uma Ilusão de Filósofos e de Loucos, Grande Prêmio de Poesia, União dos Escritores Angolanos, 2005. Surreambulando Contos, União dos Escritores Angolanos, 2007. Forno Feminino, Poesia, pela Quilombelombe, 2009. E este livro que nós temos aqui em mãos é uma edição da União dos Escritores Angolanos e foi publicado no ano de 2009 pela coleção Sete Egos. Vamos então falar aqui de Rosas e Muyungo, este livro do escritor angolano João Tala. Rosas e Muyungo é um livro que comporta 11 contos, a saber, Passarinheira, Josefa Confissão, Amália Chiquete, Luquinda, Rebeca Nzoge, Caçule e Machinde, Regina, Ana Rita, Wa Sassuama, Maria Wataka, Ela Era Uma Delícia. Esses são os 11 contos que compõem esta obra com o título Rosas e Muyungo, do escritor angolano João Tala. Neste livro fala-se de mulheres, fala-se de prostituição e de tantos outros temas, tendo como base temática principal, a guerra civil em Angola. E também como causa, essa guerra civil como causa dos males da alma que assolaram vários cidadãos numa determinada época, usando frequentemente um narrador autodiegético. Aqui neste livro conta histórias de várias mulheres, referindo algumas
como flores. Nas histórias que narra, algumas mulheres são referidas com transtornos psíquicos, outras com insaciedade feminina, outras ainda com o mal da idade, o climatério. Tais elementos são metáforas de fogo, aludindo a guerras externas e internas, são referências formais da estrutura diegética nos contos, onde o autor usa um narrador como ponto de vista subjetivo, imprimindo o seu posicionamento a respeito dos problemas como consequência da guerra. E nós estamos a ver aqui essa questão do psíquico, dos problemas, das temáticas, do feminino, muito em voga nesses contos, também um pouco relacionada com a profissão do próprio escritor, apesar dele nos trazer aqui um narrador ou vários narradores, apesar de nos colocar no mundo da imaginação, ou seja, da ficção, ainda assim retrata questões muito específicas da nossa sociedade, como falamos há pouco tempo, numa base da guerra civil que assolou o nosso país durante um período. Na sua análise social, esta obra aqui e na visão do autor, trata de olhar para a questão do saneamento básico, da corrupção, que começou a tomar conta dos atos da governação pós-colonial, da pobreza, da desordem política e da incompetência dos órgãos governamentais. Mostra também o seu posicionamento por meio da indicação da desnecessidade de uma guerra civil, onde o ego falou mais alto e que agora, passados tempos, no período de paz efetiva, dá pouca atenção que se dá aos cidadãos que mereciam um tratamento psicológico decorrente dessa situação toda por conta dos traumas que foram vivenciados nessa época. Então, aquilo que nós podemos perceber aqui é que algumas personagens transportam alguns traumas decorrentes da guerra civil e que mereciam algum tratamento psicomental, um tratamento psicológico, para que possam então seguir a sua vida na normalidade. Aqui também em Rosas e Muyungo temos um registro linguístico que mescla, ou seja, mistura o quimbundo e o português. O quimbundo é usado na escrita de vários nomes próprios e expressões que oferecem mais expressividade para casos particulares, como no título da obra, em que Muyungo apresenta-se como polissêmica. Essa expressão apresenta-se como polissêmica para referir prostituição, libertinagem e desordem estrutural. Tem também os casos da história Kasu e Machinde, na qual aparecem expressões em quimbundo para referir as características dessas personagens mencionadas nos diálogos das outras personagens que compõem as histórias deste livro aqui, que nós temos aqui em mão e que apelamos fortemente que seja lido. Para quem ainda não leu o livro, procura o livro. Ele foi editado pela União dos Escritores Angolanos. Facilmente podemos lá comprar o livro, ou então na biblioteca da União dos Escritores Angolanos ler o livro e estar por dentro dessas questões. Os contos desta obra fazem uma leitura social da época pós-guerra civil, reflete sobre o estado social em que o país então mergulhou. No caso, estamos a falar de Angola. E no caso, estamos a falar do nosso país. Eu vou ler-vos aqui um trecho do conto. Deixa-me ver, na página 61 do conto Regina. Diz assim: nunca tinha visto uma mulher a arder. Eu disse de minha metáfora e toda a gente ficou de esquisito ao alvejar-me. Você não esteve cá no tempo da guerra, pois não?
me perguntou um grandão a quem chamam de Machadão. Ele é muito desconfiado. Pensei enquanto refletia sobre o seu enorme nome. Machadão é o significado de um machado grande. O tipo tinha crescido e dilatado tanto que o simples nome de Machado Luiz ou Luiz Machado, não me lembro mais, ficaria a boiar nele, ou então ele, é que de tão potentoso não cabia mais no nome. Também o livro tem um bocadinho de pitadas de humor, como nós vemos aqui, para aguçar a nossa curiosidade e também rirmos um pouco sobre essas questões, conforme nós já falamos, nada boas, né, da guerra civil, mas também traz essas questões humorísticas que ajudam a amenizar a história. Isso é muito bom. Quando digo uma mulher arder, excluo desta condição certamente os acontecimentos de fogo na rotina daqueles tantos anos que nós todos gostaríamos poucos. Eu sei que nas batalhas em qualquer parte do mundo, tal como no inferno, ardem seriamente mulheres e outras pessoas. Alguns começaram a confundir esse arder que citei com a metáfora aleivosa da fogosidade humana com um calmante no sexo. Isto é, acontece aquelas mulheres que ardem minuto a minuto com uma libido excessiva, e disse-me assim o Machadão: porra, ninfomaníaca também é demais. Estou de mal entendida, é uma puita. Minha razão não é o enorme amor. O nome de sentir a palavra candente não é nada disso. Então, temos essa questão também da metáfora. E ele, no caso, a personagem acabou por ser mal entendida quando perguntou essa questão, colocou essa questão do arder, né? As pessoas logo pensaram no arder do fogo das armas nessa época da guerra civil. Então temos aqui esse diálogo bem interessante, também com algum humor, que nos ajuda a olhar para essa questão com alguma leveza e também a percebê-la de outras formas. Então, amigos, nós lemos este livro, Rosas e Muyungo, é a nossa sugestão de leitura aqui no canal Caminhos da Literatura, também para avivar a memória daqueles que já leram o livro. Todos aqueles que ainda não leram têm agora a oportunidade de adquirirem o livro, de lerem o livro, de estarem por dentro do livro. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questão que queiram colocar, venham aqui nos comentários. Deixem as vossas reflexões também e vamos interagir à volta deste livro e, quiçá, talvez envolver o próprio escritor para nos dar algumas explicações. É sempre interessante quando o escritor é envolvido para nos dar uma ou outra pitada da sua própria escrita. Amigos, antes de fecharmos o vídeo, queremos fazer o apelo de sempre. Aqueles que vieram aqui pela primeira vez ainda não subscreveram o canal, subscrevam o canal, ativem o sino e vão receber todas as notificações de tudo aquilo que estaremos aqui a fazer e a produzir. Também ajudará o nosso canal a crescer aqui na plataforma do YouTube, e o YouTube vai perceber que é um canal interessante, vai também sugerir a outras pessoas, a outros leitores, e assim estaremos a crescer juntos, todos em prol da literatura. Mais uma vez, a todos que nos acompanharam até esse instante, muito obrigada, e nós voltamos numa próxima oportunidade.